Que a graça, a paz e a comunhão de Deus e do Divino Espírito Santo seja com todos. Falando de Jesus hoje, o Espírito de Deus tocou no meu coração para estar trazendo uma mensagem que há dias que o Senhor tem tocado no meu coração. Glória a Deus. E vamos à mensagem da Palavra de Deus. Na mensagem da Palavra de Deus, hoje, eu quero falar nada mais e nada menos do que o Espírito Santo de Deus. Tem muitas pessoas que não acreditam, até religiões que não acreditam no Espírito Santo, mas vamos examinar as Escrituras para ver. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1, diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir, e isto é Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o quê? O Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. O Espírito Santo, ele é o autor e consumador da nossa fé. O Espírito Santo é ele que nos batiza com fogo. O Espírito Santo é o Senhor Jesus que nos batiza, mas o Espírito Santo foi dado como promessa. E olha aqui que curiosidade: os apóstolos de João, sendo que João anunciava o reino dos céus e falava que Jesus não viria um após ele, que era o Messias, que batizaria com fogo e com o Espírito Santo. E como eles não tinham ouvido falar, tem pessoas que ouvem falar, mas entra por aqui e sai por aqui. Queridos, você que serve a Deus tem que conhecer o Espírito Santo de Deus. Talvez você conhece o Senhor Jesus, talvez você já ouviu falar de Jesus, ou às vezes nem teve alguma experiência com Deus sobre Jesus. Mas aqui o Senhor disse: ficai em Jerusalém. Deixa eu achar aqui. Ficai em Jerusalém. E no livro de Atos, capítulo 1, versículo 4, diz assim: Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: De mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Lá no 8: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo de Deus que nos faz ser testemunhas do nome do Senhor. Ele distribui os dons espirituais sobre a minha vida, sobre a tua vida, como um sinal da promessa que o Senhor disse, que nós receberíamos os dons do Espírito Santo, como para ser uma testemunha de Jesus, não para a nossa glória, mas para a glória do nome do Senhor. Essa promessa o Senhor fez quando estava subindo
os céus. E olha só, amados, eu muito me assombrei quando vi que os discípulos de João não conheciam o Espírito Santo. E como assim, meu marido? Olha, e quem falou para eles, perguntou, foi o apóstolo Paulo. Paulo, que teve um encontro real com Jesus. O que o Espírito Santo está tocando para me falar para você? Você tem que ter um encontro real com o Senhor, com o Espírito Santo, tem que ter experiência para você compreender as coisas do alto de maneira correta. Eles, como eles conheciam só João, não seguiram o Senhor Jesus, eles não conheceram o Espírito Santo como os apóstolos conheceram, foram instruídos. E é assim nos nossos dias. E nós não conhecemos a promessa e nem o Espírito Santo, nós ficaremos confundidos, nós não entenderemos os mistérios, não entenderemos as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm de Deus. Como posso receber o Espírito Santo? Você pode receber o Espírito Santo no teu coração aceitando o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador da sua alma, entregando o teu caminho nas mãos do Senhor e começando a examinar as Escrituras. Comece pelo livro de João e peça para o Espírito Santo te ensinar a palavra de Deus, e o teu entendimento vai ser aberto para ouvir e depois aprender e conhecer o Rei da Glória. Oh, glória! Sim, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é vivo e permanece para todos sempre. Amém, amém, assim diz a palavra do Senhor. Você que ouviu esta mensagem, teu coração fez bum, 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 acelerou, é porque o Espírito Santo está aí, esperando uma atitude tua. Aceita o Senhor Jesus, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará, e faz assim como foi falado. Leia a palavra do Senhor, conheça o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te mostrar quem é Jesus, quem é Deus, tudo mais, os mistérios dos céus. Se você sentiu vontade de aceitar o Senhor Jesus para conhecer o Espírito Santo, para ter essa experiência maravilhosa com Deus, ore assim comigo. Repita assim: Senhor Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue precioso para o grande dia da vida eterna. Senhor, eu não conheço o teu Espírito Santo, mas me mostra o teu Espírito Santo para que eu venha te conhecer também, Senhor Jesus. Guia os meus passos, guia minha vida, guia os meus caminhos, ilumina minha mente. Glória a Deus, abençoa o meu lar, a minha casa, a minha família, em nome de Jesus. Pai, sim, abençoa essa pessoa que te aceitou nesta tarde. Glória a Deus, que eles sejam restaurados, que eles sejam visitados pela tua presença amada, amado Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.